Para nós compreendermos sobre esse período histórico, que vai mais ou menos ali dos anos 30 aos anos 60, até próximo dos anos 70 da Era Comum, então nós estamos aqui com 30, 40 anos de história, nós precisamos primeiro de tudo perguntar sobre quais são as fontes históricas, que é o que nós vamos ver na live de hoje, sobre quais são os problemas e limitações dessas fontes. Também nós vamos ver sobre uma pessoa muito importante nesse período histórico da história do cristianismo, que é o apóstolo Paulo, que foi uma pessoa que teve uma contribuição fundamental para a expansão do cristianismo, também ali, mais ou menos nessa mesma época, mas um pouco depois da conversão dele. Então, a contribuição se deu entre mais especificamente os anos 40, 60, por ali assim. E também vamos ver sobre quais são as primeiras igrejas. Lembrando que, quando nós falamos sobre as primeiras igrejas cristãs, não se refere àquele que seriam os templos cristãos como nós observamos hoje. Na verdade, essas igrejas eram comunidades cristãs que se reuniam em casas. A ideia de igreja, na verdade, conforme nós encontramos ali nos escritos bíblicos do Novo Testamento referente ao grego, o eclésia seria a assembleia dos chamados ou reunião dos convocados, que, na verdade, se refere a um contexto histórico específico, lá do período das cidades-estados, no mundo greco-romano ali, e que era uma assembleia de cidadãos que se reuniam de uma polis. Então, eles eram chamados para fora de suas casas particulares para se reunirem publicamente em uma praça, que seria, no caso, a ágora, para tratar ali da administração da cidade, administração pública, política, de forma geral. E ela foi utilizada pelos cristãos para se referir à sua comunidade, esse termo eclésia, que então foi convertido para igreja, justamente porque, se nós observarmos lá a tradução da Septuaginta, que foi a tradução dos judeus, que eles pegaram a Bíblia hebraica e traduziram ela para o grego, geralmente quando aparecia então esse termo, assembleia ou kahal, eles convertiam ele e traduziam para o grego eclésia. Foi daí que os cristãos então tomaram emprestado essa ideia de aplicar eclésia para eles também, que se tornou o termo que nós encontramos hoje, nós chamamos hoje então de igreja, um termo emprestado dos cristãos a partir da Bíblia Septuaginta. Agora, sobre as fontes históricas desse período específico, nós temos basicamente duas fontes históricas, dois tipos de fontes que são as principais, que seriam as epístolas de Paulo e Atos dos Apóstolos. Os historiadores consideram que as epístolas de Paulo são as mais importantes para nós compreendermos sobre esse período histórico, especialmente porque elas são fontes que nós temos ali em primeira mão. São testemunhos de escritos espontâneos do apóstolo Paulo, ele reflete ali um processo vivo da formação do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo ele escreveu para comunidades reais, tratando de problemas concretos que existiam nessa comunidade. Então, por exemplo, é através dessas epístolas que nós compreendemos sobre como que os primeiros cristãos interpretaram sobre Jesus, a ressurreição, as questões relacionadas à lei judaica, a participação dos gentios nessas primeiras igrejas, primeiras comunidades cristãs, sobre a ceia do Senhor, os dons espirituais, a divisão das comunidades, sobre as disputas de liderança, dúvidas que os cristãos tinham sobre éticas e costumes. Então, elas nos ajudam a compreender toda essa complexidade que envolvia o cristianismo primitivo e por isso que elas são as epístolas mais importantes. Mas um detalhe importante que até já mencionei em vídeos anteriores aqui do canal sobre essas epístolas paulinas e que, embora o Novo Testamento nos apresente ali 13 epístolas paulinas, ou em algumas tradições 14, se considerar Hebreus como sendo também de Paulo, segundo a crítica moderna que nós temos hoje, a crítica acadêmica, ela reconhece que apenas 7 dessas epístolas são autênticas do apóstolo Paulo, sendo elas 1 Tessalonicenses, Filipenses, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos e Filemon, sendo escritas ali entre os anos de 50, que seria a 1 Tessalonicenses, ali escrito entre 50 e 51, por ali assim, terminando então com Filemon, que seria a última epístola autêntica do apóstolo Paulo, desenvolvida ali por volta dos anos 61 e 63. Enquanto que as outras epístolas elas seriam as chamadas deuteropaulinas, que então elas se enquadram como sendo não escritas propriamente pelo apóstolo Paulo, mas sim por alguém que viveu depois do apóstolo Paulo, algum seguidor dele. E essas epístolas, então, elas seriam a 2 Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, 1 e 2 Timóteo e Tito, e, obviamente, Hebreus, que, na verdade, Hebreus é uma epístola anônima que, tradicionalmente, se atribui a Paulo, mas que, na verdade, não foi Paulo que escreveu. A linguagem é totalmente diferente ali dessa epístola. Mas estas 7 epístolas autênticas são as mais importantes para nós compreendermos sobre os inícios do movimento cristão. E também são, de fato, as fontes mais antigas de toda a história do cristianismo. Antes de escreverem os evangelhos, escrever os Atos, embora os evangelhos eles estejam primeiro no Novo Testamento, eles foram escritos todos eles depois dessas epístolas.
E também elas têm uma importância porque se encontram num contexto histórico verificável. Então, por exemplo, Paulo menciona pessoas, viagens, cidades que podem ser cruzadas com outras fontes históricas. Então, essa daria uma questão muito importante também dessas epístolas de Paulo. Agora também uma outra fonte muito importante sobre os inícios do cristianismo, porque se nós tivermos só as epístolas de Paulo, nossa compreensão ela fica incompleta, é a respeito de Atos dos Apóstolos, que é também uma fonte muito importante nesse sentido, mas claro, com algumas limitações. Normalmente, o Atos dos Apóstolos ele é datado pelos acadêmicos ali escrito em algum momento no final do século I, então ali por volta dos anos 80, 90. E a maioria dos acadêmicos costuma datar a partir desse momento ali, que basicamente ela é o segundo volume do Evangelho de Lucas, que é tradicionalmente atribuído a Lucas, escrevendo ali os eventos de 30 até 62, seria o que Atos dos Apóstolos descreve. E ele é um relato, de fato, muito importante por conta dessas limitações que as epístolas paulinas possuem, porque ela não menciona tudo o que está acontecendo. Já Atos ele é mais abrangente ali em relação a isso. Agora, antes de nós observarmos mais alguns detalhes sobre Atos dos Apóstolos, também aqui que eu me recordo de memória, é que uma dúvida muito comum que eu já respondi em vários comentários aqui do canal, é que muitas vezes se observa ali como Atos dos Apóstolos ele termina com a narração do apóstolo Paulo estando na cidade de Roma e pregando ali, estando ali numa certa prisão domiciliar, mas ele está aqui espalhando a mensagem dos primeiros cristãos na cidade de Roma, o que acontece ali por volta dos anos 62, mais ou menos, da Era Comum. Muitas vezes se pergunta se não seria correto, na verdade, datar Atos dos Apóstolos, não lá mais tardiamente, final do século I, início do século II, mas não seria correto datar ele por volta do ano 65, porque é somente até esse ponto histórico que ele atinge. E também ali não faz nenhuma menção da destruição do templo nem nada. Só que um problema com essa atribuição, que normalmente ela é referida mais por aqueles que são mais religiosos cristãos fundamentalistas, né, que apresentam esse tipo de datação, enquanto que a academia não. Só que nós não podemos fazer esse tipo de datação, ela não é aceita no meio acadêmico, assim sendo ela tão antiga quanto o ano 65 ou antes da destruição do templo, especialmente porque quando nós observamos Lucas, Atos, essas duas obras que formam um conjunto, nós podemos notar que o Evangelho de Lucas, que foi escrito antes do livro de Atos, ele depende de evangelhos anteriores, como é o caso do Evangelho de Marcos e muito provavelmente o Evangelho que foram desenvolvidos ali por volta, Marcos, ali por volta dos anos 70, 75, enquanto que talvez um pouco antes. Só que esses evangelhos ali, eles precisavam já estar em uma certa circulação de alguns anos para ser utilizado como fonte por quem escreveu Lucas, e Lucas, ou esse que é atribuído tradicionalmente a Lucas, desenvolveu o seu evangelho e depois disso é que ele escreveu o livro de Atos. Então, não funciona datar ele tão cedo assim, porque nem Marcos estaria escrito. E como ele utilizou Marcos como fonte para escrever Lucas, e Lucas foi escrito antes de Atos dos Apóstolos, então é uma data que não fecha. Então é por isso que os acadêmicos sempre preferem datar Atos dos Apóstolos como algo ao final do século I. Também existem ainda algumas curiosidades sobre esse evangelho, sobre Atos dos Apóstolos, porque nós temos um pergaminho que não é papiro, né? Que a maioria dos escritos do Novo Testamento que chegaram até nós, que são preservados ali do século III, IV, eles são escritos em papiro. Enquanto que são poucos os que são escritos em pergaminho, que seria uma pele de animal utilizada para poder escrever um texto antigo. Só que no caso do Novo Testamento, justamente um pergaminho, que ele normalmente é chamado de Uncial 0189, contendo ali Atos, capítulo 5, versos 3 a 21 em grego, ele é considerado como o mais antigo pergaminho de todo o Novo Testamento, que ele é datado ali por volta dos anos 200 da Era Comum. Então nós estamos ali entre o final do século II e início do século III. E também uma outra curiosidade a respeito de Atos dos Apóstolos é que quando nós observamos também outros documentos antigos, não pergaminhos, mas papiros antigos, coletâneas de textos do Novo Testamento, nós vemos que existem, na verdade, duas versões diferentes a respeito do livro Atos dos Apóstolos. Uma que é um pouco mais curta, que é considerada como o texto alexandrino, que está presente ali no Códex Vaticanos e Códex Sinaíticos, que são datados do século IV. Então, até sobre esses dois códex eu já abordei em vários outros vídeos aqui do canal também. Ele é o texto utilizado canônico, é um texto mais curto, que é utilizado, então, para o desenvolvimento das Bíblias que nós temos hoje.
Mas, além desse texto mais curto, texto alexandrino, texto de estilo alexandrino, nós também temos um texto que é mais longo, que é o texto ocidental, que é preservado no Codex Bezae do século V. Que provavelmente esse texto ele é mais longo porque ele é uma revisão posterior ali, possivelmente do século II, III, em algum momento assim. Mas é interessante isso porque é curioso, que nos ajuda a compreender que de fato existiam reelaborações elaboradas pelos cristãos primitivos que acrescentavam certos versos ou certas anedotas em escritos antigos. Isso era bastante comum. Assim como nós observamos até com o Evangelho de João. Existem ali vários textos no Evangelho de João que foram acrescentados posteriormente. Como, por exemplo, o relato sobre a mulher adúltera, que nós encontramos ali em João, ele foi acrescentado posteriormente também. Então isso é um detalhe interessante. Agora, sobre Atos dos Apóstolos, embora ele seja um escrito importante por um lado, porque contém muitas informações que as epístolas de Paulo autênticas não possuem, é óbvio que ele tem alguns problemas quando nós comparamos com as epístolas paulinas, especialmente porque ele mostra ali algumas contradições entre elas. Porque, por exemplo, quando nós observamos lá o texto de uma epístola autêntica de Paulo, que é Gálatas, no capítulo 1, versos 15 a 18, nós podemos notar que, na verdade, após a visão de Jesus, Paulo não vai a Damasco, conforme nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos. Segundo esse texto de Gálatas, ele foi, depois dessa visão de Jesus, ele foi para a Arábia, que se encontra mais lá ao sul. E só depois de algum tempo que ele retornou a Damasco. E depois de ir a Damasco, ele foi a Jerusalém só depois de 3 anos, quando ele se encontrou então com os apóstolos. E antes disso, segundo essa mesma epístola de Paulo aos Gálatas, ele não consultou nenhum outro apóstolo. Então isso é interessante porque enquanto Atos dos Apóstolos ele enfatiza essa conexão do apóstolo Paulo com os demais apóstolos desde o início da conversão de Paulo, já quando nós observamos as epístolas autênticas do apóstolo Paulo, nós observamos que Paulo, na verdade, tem mais autonomia, segundo as epístolas autênticas dele. E também, da perspectiva histórica, uma outra cautela importante em relação ao escrito de Atos dos Apóstolos, por ele ser posterior também, é que ele é mais tendencioso. Então, ele idealiza bastante a unidade dos primeiros cristãos, ele suaviza esses conflitos, ele mostra os cristãos sendo, de certa forma, bem vistos pelos romanos. Ele também é seletivo, ele se concentra principalmente em 2 líderes ali, que é Pedro e Paulo, enquanto que os outros 12 apóstolos não aparecem tanto. Eles aparecem em alguns momentos, mas não tanto quanto Pedro e Paulo, que são os 2 focos principais de Atos dos Apóstolos. Ele preenche ali alguns dados, algumas lacunas com discursos extremamente longos dos apóstolos. Um outro ponto importante também, que eu até já mencionei em outros vídeos aqui do canal, que é um escrito que ele apresenta ali vários elementos sobrenaturais, como anjos, visões, milagres. E o problema justamente quando aparece esse tipo de relato em uma fonte antiga é porque o historiador ele não pode aceitar quando ele vai escrever o seu trabalho de história ou quando ele vai tentar entender sobre como se formou a história de uma comunidade ou alguma coisa assim antiga, ele não pode aceitar esses dados referentes a anjos intervindo diretamente com alguém. Justamente porque a ideia de anjos, visões, milagres, essas coisas assim, elas podem ser observadas em muitas outras religiões, como, por exemplo, o zoroastrismo, o islamismo, a religião mórmon. Todas elas possuem relatos de anjos aparecendo, de visões, de milagres, essas coisas assim. Até mesmo em religiões mais recentes. Por exemplo, se nós utilizarmos ali um exemplo que eu usei no vídeo anterior, quando eu falei sobre os adventistas. Um dos pioneiros adventistas, que diz ter tido uma visão no céu sobre uma reinterpretação do ano de 1844, foi Hiram Madison, que ele ali afirmou que enquanto ele estava passeando, ele observou no céu, o céu se abrindo com Jesus indo para o Santo dos Santos. Justamente uma visão que refletia a crença que os adventistas começaram a desenvolver a respeito do juízo investigativo. De que ao invés de Jesus ter voltado no ano de 1844, como era a ideia de William Miller, para os adventistas, ele na verdade estava passando do santo para o Santo dos Santos em um templo celestial. E essa visão, justamente desse pioneiro adventista chamado Hiram Madison, ela confirmou esse tipo de ideia. Então nós vemos que visões, milagres ou anjos aparecendo, como é o caso até mesmo de um anjo Moroni que apareceu lá para Joseph Smith, mencionando sobre as placas de ouro que ele deveria descobrir, então revelar o livro de Mórmon,
eles se encontram em várias outras tradições religiosas. E se nós, como historiadores, aceitarmos essas aparições de anjos que se encontram ali em Atos dos Apóstolos como sendo registros históricos confiáveis do que de fato aconteceu na história, de um anjo aparecendo e libertando um apóstolo literalmente, nós necessariamente teremos de abrir para que todos os demais relatos de todas as outras tradições religiosas também tenham validade, o que o historiador não pode fazer. E se o historiador for seletivo e dizer que não, só o livro de Atos vale e essas outras tradições e visões não têm valor, ele na verdade vai estar fazendo apologética religiosa de uma religião da qual ele acredita em detrimento de outras. Então é por isso que o historiador não pode tomar partido nesse sentido e deve rejeitar esse tipo de alegação extraordinária, como anjos, milagres, visões ou coisas nesse sentido. Então essa é uma cautela também que o historiador tem de ter ao observar o livro de Atos dos Apóstolos, justamente por conta de todos esses relatos ali extraordinários que tem. Eles devem ser lidos pelo historiador como uma expressão de fé, mas não como um relato histórico direto e concreto do que de fato aconteceu no passado. Então nós temos que tomar também uma certa cautela com relação a isso. Mas obviamente que o livro de Atos dos Apóstolos, ele pode e deve ser utilizado como uma fonte histórica, justamente porque nós não temos mais fontes históricas além de Atos dos Apóstolos e das epístolas paulinas autênticas para entender sobre o cristianismo primitivo. Mas quando nós formos utilizar Atos, nós temos que utilizar ele combinando com outras fontes, como é o caso das epístolas de Paulo, que são as fontes que nós temos para compreender sobre o cristianismo antigo. Então, agora que nós entendemos sobre essas limitações de Atos dos Apóstolos, também sobre as limitações das epístolas paulinas, que ambos devem ser utilizados em conjunto para nós compreendermos sobre essas décadas iniciais da expansão do cristianismo, vale agora nós irmos para frente e compreendermos um pouco sobre quem foi o apóstolo Paulo e também sobre qual é a sua contribuição para essa expansão do cristianismo. Paulo ele foi, de fato, muito importante, ele é fundamental para nós entendermos esse período histórico específico, porque ele foi o principal responsável por transformar o movimento de Jesus, que era um movimento inicialmente judaico, em um movimento que é mais universal. Então, Paulo ajudou ali a aderir mais aos gentios na comunidade. Ele fundou também comunidades em regiões mais acima, que seria a Grécia, Ásia Menor, Macedônia, ali, além de várias outras ideias que ele teve também, que contribuíram bastante para o cristianismo e sua teologia, como, por exemplo, sobre a justificação pela fé, a universalidade da salvação, em que não haveria distinção entre judeus e gregos, sobre Cristo como novo Adão, a teologia da cruz, a igreja como sendo o corpo de Cristo, essa eclésia, essa assembleia como o corpo de Cristo. Então, ele tem uma importância muito fundamental para nós compreendermos esses inícios da história do cristianismo. Agora, sobre Paulo, o que nós podemos saber observando as suas 7 epístolas autênticas é basicamente que ele era um judeu celibatário, que foi circuncidado ao 8º dia. É interessante que sobre judeu celibatário até dá para acrescentar aqui uma nota, porque tem alguns comentários, às vezes, que eu recebo aqui no canal, dizendo que o Jesus histórico ele teria que ser casado porque, nesse momento específico da história, não haveriam judeus celibatários. Seria um mandamento divino para a cultura judaica de que os judeus teriam que se casar para se cumprir justamente o mandamento de crescei-vos e multiplicai-vos. No entanto, isso não era bem verdade, porque nós podemos observar que, por exemplo, existiam algumas comunidades, como por exemplo, talvez a de Qumran, era desse sentido, e que tinham celibatários. E também, como nós observamos nos evangelhos de Jesus não sendo casado, segundo o que nós encontramos também aqui nas epístolas de Paulo autênticas, ele também não era casado, ele era um judeu celibatário. Então isso realmente existia naquela época histórica, embora não fossem muitos, mas de fato existiam sim judeus que eram celibatários, não buscavam o casamento. Então, segundo as epístolas autênticas do apóstolo Paulo, o que nós podemos compreender? Ele era um judeu celibatário, que foi circuncidado ao 8º dia, pertencia à tribo de Benjamim, era um fariseu, conhecedor da Torá, inicialmente perseguidor da Igreja de Deus, que recebeu uma revelação de Jesus, de alguma forma, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Foi na estrada de Damasco que ele recebeu essa revelação de Jesus, que Jesus apareceu a ele até ficou cego por durante um tempo, até então como se fossem escamas de seus olhos.
Mas nós não podemos afirmar que realmente a conversão dele se deu exatamente assim como descreve Atos dos Apóstolos, porque ele não dá a entender exatamente dessa forma, conforme nós observamos em suas epístolas. Porque até mesmo, como nós vemos ali nas epístolas autênticas do apóstolo Paulo, diferente de Atos dos Apóstolos, assim que ele recebe essa revelação de Jesus, de alguma forma, ele vai para a Arábia, só para depois retornar a Damasco e então ir para Jerusalém. Então isso teve um desenvolvimento diferente do que Atos ali revela. E ao que tudo indica, pode ser que essa revelação de Jesus que se deu a Paulo tenha sido algum tipo de revelação mística. Porque se nós observarmos, por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 2 a 4, Paulo menciona que em um determinado momento ele foi arrebatado ao terceiro céu, o que indica que ele tinha essas certas visões místicas, ele era um judeu mais místico. Agora, também eu queria acrescentando um parêntese sobre terceiro céu, que já é uma pergunta que eu também já recebi em comentários anteriores. Ele menciona ali nessa passagem de ser arrebatado ao terceiro céu, porque na cultura judaica antiga se considerava que o primeiro céu era o céu visível, onde estão as nuvens, nós vemos então as aves, a atmosfera da Terra. O segundo céu seria o céu astral, então onde estão o Sol, a Lua, as estrelas, então seria como se o segundo céu fosse o cosmos. E o terceiro céu, que era o entendido como um domínio espiritual. Então é por isso que o apóstolo Paulo afirma que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi esse domínio espiritual. Mas o que nós sabemos é que, independente de como aconteceu essa conversão do apóstolo Paulo, ela foi de fato muito importante para a expansão do cristianismo. E também aqui, antes de nós entendermos mais sobre como se deu essa expansão, que eu me lembro de memória de uma outra questão também que eu já recebi de comentários aqui no canal, é se o apóstolo Paulo deveria ser considerado como fundador do cristianismo ou não. E a resposta básica para essa pergunta é não, porque o apóstolo Paulo ele veio depois da existência do cristianismo. Então ele teve algumas contribuições teológicas para a religião cristã, conforme eu mencionei ali anteriormente, como por exemplo justificação pela fé, sobre a universalidade da salvação, sobre Cristo como novo Adão, teologia da cruz, a igreja como corpo de Cristo, várias outras ideias ainda. Mas ele não fundou o cristianismo. Ele teve essas contribuições importantes, mas o cristianismo existia antes mesmo do apóstolo Paulo. Então, ele não pode ser considerado como fundador do cristianismo. Ele pode ser considerado como um dos que ajudaram a propagar o cristianismo e talvez um dos fundadores do cristianismo, mas não o fundador do cristianismo, que é um movimento que existia antes de Paulo. Então, ele não criou isso. Agora, sobre a expansão do cristianismo, é interessante quando nós observamos sobre como que ela se deu, que de fato ela foi muito, muito rápida. Se nós observarmos a expansão dessa religião específica, o cristianismo nascente, o cristianismo primitivo, que era ainda uma parte do movimento judaico ali no século I, ele pode ser comparado, se nós vermos outros movimentos em rápida expansão ao longo da história, talvez assim com a mesma expansão que ocorreu com o Islã, lá no século VII. Só que o Islã ele teve a vantagem de ter armas, exército e também diplomacia, que ajudou a espalhar ali a mensagem do Islã de forma muito rápida, enquanto que o cristianismo não teve essa vantagem. O que nós sabemos é que os primeiros cristãos eles espalhavam a mensagem do cristianismo através de pregações públicas, eles iam em praças, começavam a pregar sobre isso. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, o que nós também encontramos é que existia muitas vezes apóstolos, ou até mesmo o próprio Paulo, que ele seguia a uma sinagoga local e falava para os judeus e também para aqueles que eram tementes a Deus, sendo que muitos dos tementes a Deus aceitaram a mensagem do cristianismo nascente, lembrando que os tementes a Deus eram aqueles gentios que ainda não eram totalmente convertidos ao judaísmo, eram simpatizantes ao judaísmo, mas não tinham passado por circuncisão nem nada disso e eram permitidos a frequentar a sinagoga, normalmente seguiam aquilo que seria um protótipo das 7 leis de Noé, esses que eram os tementes a Deus naquela época. Outra forma também de se espalhar sobre isso era com contatos pessoais, para outros colegas, para outros familiares, iam formando conversos, só que o curioso disso é que foi uma velocidade extremamente rápida. Então, muito interessante como aconteceu isso. Embora tenha sido essa velocidade muito rápida, os cristãos ali eles tiveram algumas transições que foram importantes nesse aspecto e que foram mesmo difíceis de serem realizadas. Porque, por exemplo, uma primeira transição importante que os cristãos tiveram de realizar nesse período histórico específico foi uma transição sociológica. O movimento de Jesus era um movimento itinerante,
depois da morte de Jesus e a crença na ressurreição dos mortos, também na ideia do Espírito Santo, ele ainda continuou, em grande parte, um movimento itinerante, só que estava começando a sair ali da perspectiva rural, indo mais para uma perspectiva mais doméstica, urbana, conforme nós observamos lá com a comunidade de Jerusalém. Depois ele também teve uma mudança que foi geográfica. Ele saiu da terra de Israel-Palestina, a Judéia do primeiro século, indo para a diáspora. Foi uma outra transição também importante e um tanto difícil de ser feita pelos primeiros cristãos. Ainda uma terceira transição foi a linguística, em que eles eram inicialmente falantes de hebraico e aramaico, e depois eles mudaram para o grego. Também tivemos uma transição cultural, né? Basicamente os inícios do cristianismo, eles eram instituições predominantemente judaicas, e depois eles formaram então conversos ali numa cultura que era de dominância gentílica, cultura greco-romana. E uma quinta mudança, também uma quinta transição que daria para acrescentar nesse sentido é a demográfica, de uma grande maioria de judeus, não apenas culturais, mas judeus mesmo, descendentes de judeus, para uma maioria gentílica. Então houveram várias transições ali no cristianismo nascente que foram um tanto complicadas, complexas de serem feitas pelos primeiros cristãos, e que também chamam a atenção a respeito desse primeiro processo histórico aqui que está acontecendo, desse nascimento do cristianismo e essa expansão do cristianismo nas primeiras décadas desse movimento. Agora, sobre as primeiras comunidades cristãs, se nós observarmos tanto o livro de Atos dos Apóstolos quanto as epístolas paulinas autênticas, nós podemos aqui tentar elaborar quais seriam as datas mais ou menos em que essas comunidades foram fundadas. A primeira delas seria a comunidade de Jerusalém, fundada ali em algum momento entre os anos 30 e 33, depois da morte de Jesus por crucificação e a crença da ressurreição de Jesus e também a crença no Espírito Santo. Segundo o que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também no capítulo 4, versos 32 e 35, podemos dizer que essa comunidade ali foi fundada por Pedro, João e também os 12 apóstolos, sendo que Pedro e João ali eram uma das colunas das igrejas, né? Mas os 12 apóstolos ali pode ser considerado como a fundação da igreja. Seria então a primeira igreja, a primeira eclésia, a primeira comunidade ou assembleia cristã que existe, poderia-se dizer que foi a de Jerusalém. Depois dela, ali por volta dos anos 34, 36, mais ou menos, outras duas importantes que começam a surgir nesse momento histórico ali, foram as igrejas de Samaria e Damasco. A de Samaria, provavelmente fundada por Filipe o Evangelista, com Pedro e João, conforme nós encontramos lá em Atos capítulo 8, versos 4 a 25, enquanto que a de Damasco foi cristãos anônimos. Nós não sabemos bem quem fundou essa comunidade. É uma comunidade que vem antes mesmo do apóstolo Paulo. E era uma comunidade de pessoas que foram perseguidas pelo apóstolo Paulo, conforme nós encontramos lá em Atos, capítulo 9, versos 1 a 2, que também é corroborado pelas epístolas autênticas de Paulo, que afirma que ele perseguiu cristãos. Então, é muito provável que essa comunidade ali pode ter sido perseguida de fato pelo apóstolo Paulo, como um dado histórico concreto que nós temos aqui. E também sobre essa comunidade de Damasco, o curioso é que Paulo menciona que após retornar à Arábia, conforme nós encontramos lá em Gálatas, capítulo 1, verso 17, ele visitou essa comunidade ali. Então, se caso ele perseguiu essa comunidade, é possível nós aqui lançarmos como uma conjectura, uma hipótese de que talvez eles tenham se assustado ao receber o apóstolo Paulo, se ele de fato perseguiu historicamente a comunidade de Damasco. Mas foram as três comunidades que nós podemos dizer assim que talvez foram as primeiras a serem fundadas, com quase certeza total de Jerusalém sendo a primeira, e as outras duas, Samaria e Damasco, um pouco mais acima ali da cidade de Jerusalém. Depois dela, nós temos também, ali por volta dos anos 36, 40, sendo fundada a comunidade de Antioquia da Síria. Foram também cristãos helenistas anônimos, cristãos gregos anônimos, mas com Barnabé e Paulo também, conforme nós encontramos lá em Atos, no capítulo 11, versos 19 a 26. Sobre Antioquia da Síria, o interessante dessa cidade, que talvez foi a quarta igreja a ser fundada, foi a primeira vez nesse momento em que os cristãos são chamados de cristãos, conforme nós encontramos em Atos, capítulo 11, verso 26. E também um outro detalhe interessante sobre essa cidade ali, essa comunidade de Antioquia da Síria, que se tornou a base para as viagens missionárias do apóstolo Paulo junto com Barnabé. Depois dela, nós também temos, ali por volta dos anos 46, 48, a comunidade da Galácia, lá na região da Galácia. Então, teriam ali as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Elas foram fundadas por Paulo e Barnabé, segundo o que nós encontramos em Atos, capítulo 13, verso 1 a 14 e 23,
e também em Gálatas, capítulo 1, verso 1 a 2. Nessas comunidades ali da Galácia, o que nós observamos que ocorreu ali nelas foi a controvérsia sobre a circuncisão e a lei, conforme o apóstolo Paulo ali apresenta em Gálatas, toda a sua epístola se baseia nisso. Esse problema ali deve ter ocorrido por volta dos anos 49 da Era Comum, mais ou menos, pouco depois dessa comunidade ser estabelecida, poucos anos após. Depois nós temos a comunidade de Tessalônica, sendo fundada ali por volta dos anos 49 e 50, por Paulo, Silas, Timóteo, segundo Atos, no capítulo 17, e também corroborado por 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 5. Também um detalhe interessante sobre Tessalônica é que ela tinha uma expectativa escatológica bem forte. Eles acreditavam muito que o Cristo já estava retornando, tanto é que é com base nesse fundo histórico ali, dessa comunidade de Tessalônica, que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 11, sobre nós que estaremos vivos no momento em que o Cristo retornar. Então, a expectativa escatológica até para o apóstolo Paulo, nesse momento histórico específico, é que ele ainda estaria vivo no retorno de Jesus, na parousia. Depois de Tessalônica, ali por volta dos anos 49 e 50, também mais ou menos nessa mesma época de Tessalônica, pode-se dizer também que foi fundada uma comunidade na Bereia, por Paulo e Silas, segundo o que nós encontramos em Atos, capítulo 17, versos 10 a 15. Depois disto, nós temos a comunidade de Filipos, em algum momento entre 50 e 51, fundada por Paulo, Silas, Timóteo e possivelmente Lucas, conforme nós encontramos em Atos, no capítulo 16, versos 12 a 40, e que também pode se considerar corroborado por Filipenses, capítulo 1, versos 1 a 5. Depois nós temos ali por volta dos anos 50 e 51 a igreja de Corinto, fundada por Paulo, Silas e Timóteo, segundo Atos, capítulo 18, versos 1 a 11, e também 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 2. Ali nós temos também nessa igreja de Corinto, conforme nós encontramos ali nas epístolas autênticas de Paulo, vários conflitos internos sobre dons espirituais, sobre moralidade, facções que estavam surgindo ali. Isso nós podemos encontrar em vários versos ali da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta que ele escreve ali, provavelmente ali por volta dos anos 54, 55, quando se dá esses problemas ali nessa comunidade. Depois desta, nós temos a comunidade de Éfeso, que foi fundada por Paulo, Áquila e Priscila, segundo Atos, ali nos inícios do capítulo 19. Também no capítulo 18, versos 18 a 19, tem alguma informação sobre isso. E também um detalhe interessante sobre a comunidade de Éfeso é que, se nós observarmos a epístola autêntica de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, ele diz que em Éfeso ele fez lutas ali contra animais, que é uma metáfora que ele utilizou, que nós não sabemos exatamente do que se refere, mas teve alguns problemas ali que ele enfrentou em Éfeso, em algum momento dos anos 50 ali da Era Comum, então estamos a 20, 25 anos depois da crucificação de Jesus. E por último também uma comunidade muito importante, fundamental para a história do cristianismo, que é fundada mais ou menos nesse período, ali entre os anos 40 e 50, é a comunidade de Roma, na cidade de Roma, capital do Império Romano. Ela foi fundada por cristãos judeus dispersos, nós não sabemos quem fundou, foram fundadores anônimos. O que nós sabemos é que ela não foi fundada por Pedro, conforme a tradição posterior afirma isso, mas não existem fontes históricas que dão a entender que Pedro realmente fundou, de fato, a igreja de Roma, mas ela já existia no momento ali em que o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, lá por volta dos anos 57, 58. Então, ele ali revela também sobre as tensões que estavam acontecendo nessa comunidade, sobre cristãos, entre judeus, cristãos judeus e cristãos gentios. O Atos dos Apóstolos também menciona que Paulo chegou ali em Roma, ali por volta dos anos 62, mas entre 60 e 62, que ele começa a pregar naquela cidade, mas já existindo uma comunidade cristã ali. Então, a partir dali, chegando em Roma, o cristianismo começa a se espalhar ainda mais. E ele é, com todas essas igrejas estabelecidas em vários lugares, Roma, Éfeso, Corinto, Filipos, Bereia, Tessalônica, Galácia, Antioquia, Damasco, Samaria, Jerusalém, todas essas comunidades aqui fundadas, elas ainda não tinham uma unidade assim muito bem estabelecida. Elas tinham uma diversidade bem grande de pensamentos. E essa grande diversidade de pensamento que essas comunidades tinham, junto com a grande diversidade de obras que elas elaboraram, vai ser algo que nós vamos estudar, então, vamos compreender na próxima live aqui do canal. Vai ser o vídeo, então, da semana que vem. E para aqueles que quiserem acompanhar também, convido a se inscreverem aqui para a gente dar continuidade a essa interessante história.